No vídeo de hoje, vamos explorar os mistérios apresentados na Bíblia, analisando diversas perspectivas históricas e teológicas que têm alimentado debates ao longo dos séculos. Para muitos ao redor do mundo, ele é reverenciado como o Filho de Deus, o Messias, o Príncipe da Paz. No entanto, quem foi o homem simplesmente conhecido como Jesus durante sua vida, filho de um carpinteiro, que foi crucificado pelos romanos e cujos ensinamentos deram origem a uma das religiões mais importantes do mundo? Quão confiáveis são os relatos registrados no Novo Testamento da Bíblia? Jesus desafia muitos dos estereótipos associados a um Messias, pois ele se relacionava com prostitutas e pecadores. De forma surpreendente, o ministério de Jesus contava com o apoio financeiro de várias mulheres, e ele tinha irmãos, detalhes que são frequentemente ignorados. A Bíblia, um dos textos mais notáveis já produzidos, tem sido objeto de estudo, debate e controvérsia ao longo de milênios. Mas será que ela também guarda segredos? Profecias ocultas, personagens desconhecidos, textos enigmáticos? Prepare-se, pois uma narrativa extraordinária desafiará nossas concepções, nosso conhecimento e nossas crenças sobre a Bíblia. O nascimento de Jesus. Há mais de 2000 anos, no antigo reino da Judéia, conforme relatado nos evangelhos de Mateus e Lucas no Novo Testamento, o menino Jesus veio ao mundo por meio de uma jovem chamada Maria e seu esposo José. Contudo, o ano exato do nascimento de Jesus permanece incerto. Por séculos, assumiu-se que fosse o ano 1 depois de Cristo, o ano designado como Ano Domini, o ano de Nosso Senhor. No entanto, pesquisas históricas recentes apontam o contrário. Jesus provavelmente nasceu entre os anos 4 e 7 a.C., pois Herodes, o Grande, faleceu em 4 a.C., período em que Jesus teria nascido. Esse é apenas um dos segredos conhecidos pelos estudiosos, mas muitas pessoas desconhecem estes fatos históricos. Os responsáveis pelo estabelecimento do calendário cometeram um equívoco ao datar o nascimento de Jesus, resultando em uma diferença na linha do tempo de 4 a 7 anos antes do esperado. No entanto, a questão do ano exato do nascimento de Jesus não é a única divergência histórica em relação à tradição. Embora o Novo Testamento afirme que Jesus nasceu em Belém, essa afirmação tem sido recentemente contestada tanto por historiadores quanto por teólogos. Embora Mateus e Lucas mencionem a cidade de Belém como local de nascimento de Jesus, muitos historiadores atualmente acreditam que ele nasceu em Nazaré, a cidade natal de seus pais, José e Maria. Segundo o Evangelho de Lucas, Maria e José viajaram para Belém, cidade de origem de José, para participar do censo romano antes do nascimento de Jesus. No entanto, estudos recentes indicaram que o censo de Quirino, realizado por volta do ano 6 depois de Cristo, foi o único censo plausível durante esse período. Não há evidências que indiquem que o censo exigia que as pessoas fossem contadas no local de nascimento de seus pais em vez de seu local de residência. Então, por que Mateus e Lucas afirmam que Jesus nasceu em Belém e não em Nazaré? Isso se deve às profecias messiânicas na Bíblia hebraica, que afirmam que o Messias nasceria na cidade de Davi, ou seja, Belém. Essa disparidade entre o relato bíblico do nascimento de Jesus e as descobertas dos historiadores convencionais levanta questões sobre a precisão histórica dos evangelhos. Embora os evangelhos sejam atribuídos a Mateus, Marcos, Lucas e João, eles podem ter sido escritos de 40 a 100 anos após a crucificação de Jesus e oferecem poucos detalhes sobre sua vida antes de se tornar um profeta. Desejaríamos ter respostas sobre a adolescência de Jesus e seus relacionamentos românticos, mas os evangelhos parecem estar mais interessados em destacar quem ele foi e o que ele fez do que em fornecer detalhes pessoais. No entanto, a questão da precisão do ano exato do nascimento de Jesus não é o único ponto histórico que parece desafiar a tradição. O Novo Testamento menciona que Jesus nasceu em Belém, mas essa afirmação tem sido contestada por estudiosos históricos e teólogos. Tanto Mateus quanto Lucas relatam o nascimento de Jesus em Belém, porém, a maioria dos historiadores acredita agora que ele nasceu em Nazaré, onde seus pais, José e Maria, residiam. Segundo o Evangelho de Lucas, Maria e José foram a Belém, a cidade de origem de José, para participar do censo romano antes do nascimento de Jesus. No entanto, estudos recentes sugerem que o censo mais provável durante esse período foi o censo de Quirino, por volta do ano 6 depois de Cristo.
Os censos romanos eram conduzidos principalmente para fins tributários, e os registros eram mantidos meticulosamente pelos romanos. Não há evidências que indiquem que as pessoas deveriam ser recenseadas no local de nascimento de seus pais, em vez de seu local de residência. Então, por que Mateus e Lucas afirmam que Jesus nasceu em Belém e não em Nazaré? Isso se deve às profecias messiânicas na Bíblia hebraica, que previam que o Messias nasceria na cidade de Davi, Belém. A discrepância entre o relato bíblico do nascimento do Salvador e as conclusões dos historiadores tradicionais levanta questões intrigantes. A verdade é que praticamente tudo o que sabemos sobre a vida de Jesus deriva dos 4 evangelhos do Novo Testamento. Embora sejam atribuídos aos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, esses evangelhos podem ter sido escritos entre 40 e 100 anos após a crucificação de Jesus. Além disso, oferecem poucos detalhes sobre a vida dele antes de seu ministério profético. O que realmente aconteceu durante os chamados anos obscuros da vida de Jesus? Será que certos relatos foram intencionalmente omitidos? Se sim, qual seria o motivo por trás disso? Uma análise criteriosa e minuciosa dos evangelhos pode revelar fatos surpreendentes sobre a família de Jesus. Um dos segredos mais bem guardados sobre ele é que ele veio de uma família numerosa. Conhecemos pelo menos 4 de seus irmãos, Tiago, José, Judas e Simão, e a menção de pelo menos um par de irmãs, uma chamada Salomé e possivelmente outra chamada Maria. Portanto, temos ao menos 7 filhos na família de José e Maria, mas é bem provável que tenha havido mais. O aspecto intrigante sobre a família de Jesus é que muitos dos seus integrantes desempenharam papéis importantes posteriormente na igreja, especialmente seu irmão Tiago. No entanto, é notável como eles desapareceram dos registros, um fenômeno que pode ser atribuído ao aumento da ênfase na virgindade perpétua de Maria ao longo do tempo. Um dos pontos mais debatidos e cruciais na história de Jesus é a crença de que ele tenha sido concebido por intermédio de sua mãe, a Virgem Maria, sendo esse fato um pilar central da fé cristã. No entanto, é intrigante observar que as referências a Jesus nascido de uma virgem são encontradas apenas nos evangelhos de Mateus e Lucas. Por que um evento tão extraordinário não foi mais amplamente documentado? Alguns estudiosos sugerem que essa narrativa foi uma tentativa dos seguidores de Jesus de legitimar sua crença nele como Messias hebraico, cumprindo assim as profecias do Antigo Testamento. Os evangelhos do Novo Testamento frequentemente recorrem às profecias de Isaías para sustentar a messianidade de Jesus. Uma dessas profecias, popularizada durante o tempo de Ezequias, fala sobre o nascimento de um filho por uma virgem, chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Embora Mateus utilize uma palavra grega que pode ser traduzida como virgem nesse contexto, a palavra hebraica em Isaías pode simplesmente se referir a uma jovem mulher, sem implicar necessariamente em sua virgindade. No entanto, Mateus interpreta isso como uma confirmação de que Jesus nasceu de uma virgem, demonstrando uma interpretação influenciada pela fé das Escrituras antigas. Além disso, além das evidências de que Jesus tinha irmãos e irmãs, existem diversos outros textos antigos sobre sua vida e ensinamentos que são mencionados na tradição cristã, mas que não foram incluídos no Novo Testamento oficial. Em 1945, agricultores egípcios descobriram uma coleção de mais de 50 textos antigos em um jarro de barro na cidade de Nag Hammadi. Esses textos, conhecidos como evangelhos gnósticos, são considerados mais antigos do que as cópias conhecidas mais antigas do Novo Testamento e oferecem visões adicionais, por vezes conflitantes, sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. A exclusão de muitos desses textos sugere que apenas uma pequena parte das tradições disponíveis na época foi incorporada ao Novo Testamento. Um dos evangelhos antigos que foi excluído do cânone do Novo Testamento é o Evangelho da Infância de Tomé, datado de cerca de 125 d.C. Atribuído a Tomé, irmão de Jesus, este manuscrito busca oferecer mais detalhes sobre a infância de Jesus do que os evangelhos tradicionais. De certa forma, Jesus é comparado ao jovem Superman. Ele realiza feitos extraordinários de maneira casual. Por exemplo, enquanto caminhava pela rua aos 5 anos de idade, outra criança o atingiu no braço enquanto brincava. Jesus então se voltou para ela e declarou que ela não seguiria mais adiante em seu caminho, resultando na morte repentina da criança.
Os redatores deste texto claramente se intrigaram com a ideia de uma criança divina tendo controle sobre a vida e a morte, e exploraram possibilidades sobre o que aconteceria se essa criança perdesse a paciência. No entanto, por que um relato em primeira mão de tais eventos na vida de Jesus teria sido excluído do Novo Testamento? Líderes da igreja acharam algumas dessas histórias chocantes e decidiram que elas não deveriam fazer parte do cânone do Novo Testamento. Apesar de todas as narrativas sobre o homem chamado Jesus serem uma combinação de várias escritas ao longo dos séculos, uma coisa é clara: ele era um líder carismático e um profeta. Enquanto alguns argumentam que ele não possuía habilidades de leitura ou escrita, ele compartilhava uma filosofia religiosa profunda, enfatizando a divindade do homem e a unidade de todas as formas de vida. Mas de onde ele tirou essas ideias sobre Deus? Quem o teria influenciado? Alguns sugerem que ele foi profundamente influenciado por um homem considerado selvagem e perigoso. Continua na parte 2.